Então, bom, eu nunca fui muito de ser blogueirinho, de gravar vídeo pra comentar, pra contar causo, enfim. Mas eu precisava contar essa história, velho, que é um negócio assim tão bizarro, mas tão bizarro, que eu passei o dia pensando nisso, assim, eu tenho que contar essa história, porque eu preciso contar pra mim mesmo, assim, e pensar sobre o que aconteceu. Bom, assim, na minha universidade tem um centros, unidades acadêmicas, né? Centros de formação. São os institutos, né? Onde ficam os cursos. E o instituto que eu faço parte vai ter eleição agora para a diretoria, que aqui é chamado de decanato. Essa coisa meio chique, né? E aí, uma das chapas é composta por duas pessoas assim, foda pra caralho, assim. Um amigo meu que trabalha há mais de 15 anos juntos, praticamente fundou esse centro, pensou o conceito e passou os últimos 6, 7 anos aí do centro praticamente se dedicando exclusivamente a ele, assumindo todas as tarefas, coordenando o curso, montando PPC, enfim. Um cara que se dedicou a esse lugar e é super reconhecido, ótimo professor e muito querido por todo mundo, né? E é uma pessoa que eu conheço de perto, assim, sem dúvida será meu candidato. E o outro mesmo da chapa é outro cara foda, assim. Jovem, 35 anos, mas já é uma sumidade intelectual, pesquisador, renomado, livro publicado, respeitado em tudo quanto é canto. E além disso tudo, é um cara que da região conhece a região como ninguém conhece. É, e tem sido fundamental aqui na minha trajetória, por exemplo, para defender as ações afirmativas. Ele é peça-chave para o que a UFSB hoje constituiu de ações afirmativas. Então, assim, naturalmente, essa era a chapa que eu iria apoiar. Do outro lado, tem uma chapa dos dois professores, enfim, perfis bem peculiares, diferentes. Mas, no final das contas, está mostrando como que a disputa eleitoral ela tá carregando um monte de vício que a política traz e alguns vícios bem ruins, assim, sabe? Uma coisa meio fratricida. E ao mesmo tempo ninguém sabe assim, não pode. Porque aí ontem começou a campanha e a previsão da campanha é fazer campanha. Então, as chapas, nesse momento, elas vão para os corredores, passam em sala, conversam com os alunos, com os professores, para poder, e com os técnicos, para poder apresentar a sua chapa. Precisa se apresentar, né? E, como em toda eleição que eu já participei, de grêmio à reitoria, as pessoas, quando optam por uma chapa, elas participam da campanha, elas pedem voto para a campanha. Até porque é uma chapa, não é uma pessoa só. E óbvio que eu me dispus a ir lá passar em sala com a chapa. É o meu centro, eu sou professor desse centro, ajudei também a fundar esse centro e queria estar lá junto para dizer, olha, eu apoio essa chapa, minhas razões para apoiar essa chapa é essa, essa, essa. Eis que a gente chega no centro, né, e começa a passar em sala, e aí na terceira sala que a gente estava passando, era a sala que estava dando aula um dos candidatos. E aí a gente perguntou, né? Levantou a mão, ele viu, assim, o candidato da nossa chapa fez assim, a gente pode passar na sala, falar com os alunos sobre a eleição, apresentar a nossa chapa. Aí o professor ficou meio assim, eu senti que ele ficou um pouco tenso, assim, não, Nassim, meu desejo é que não, né? Porque eu tô dando minha aula, eu prefiro dar minha aula. Aí os alunos assim olharam pro outro, não falaram nada, quem é doido de falar, né? E a gente tá, tudo bem, obrigado, saímos, né? Eu fiquei pensando assim, porra, que atitude, assim, antidemocrática num centro que fala de políticas públicas, da coisa pública, onde discutir política, discutir democracia é parte do cotidiano, onde tem alunos foda, assim, muitos alunos maduros que já participaram de vários processos, que tem um movimento estudantil que está sempre, inclusive, pautando, cobrando da universidade. Mas esse professor achou que não devia abrir o espaço para falar a outra chapa, a chapa opositora. Os outros professores não viram nenhum problema nisso. Possivelmente, aqueles 15, 20 minutos que a gente ocupou da aula deve ter sido entendido por esses professores como, inclusive, um momento de aprendizagem dos alunos, né? Pô, são cursos de humanas, os alunos poderem ouvir a apresentação de uma chapa, discutir, é um processo de aprendizagem. Eu, diversas vezes, já tive a oportunidade de autorizar chapa de movimento estudantil a todo tipo de processo no meu centro, inclusive eleição política geral. Né, eu já fiz isso diversas vezes, assim, de ter candidato a vereador no campus fazendo campanha e a gente permitir, porque é parte do debate político, né? Mas esse professor, que é das humanas, né?
pesquisador, intelectual e tudo, achou que não era para liberar. Então, assim, já achei estranho porque quebra aí uma lógica democrática e passa uma imagem péssima, porque, assim, eu neguei a chapa opositora de falar na minha frente. Então, assim, já mostra um espírito de democracia bastante limitado. Pois bem, vida que segue. E aí depois, no meio da madrugada, eu descubro que esse professor resolveu escrever uma carta. Eu acho que ele, assim, viu que fez merda, assim, porra, proibir a chapa de falar na sala, demonstra tentativa clara de cercear. Me parece um pouco assim, Bolsonaro botando a Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição para impedir que os eleitores do Lula fossem votar, sabe? Uma coisa meio nesse nível assim. Não, vou impedir que ele chegue nas pessoas que estão aqui, eu vou cercear a campanha dele, vou cercear o direito dele de fazer campanha. Aí acho que ele percebeu que fez merda, e aí ele resolveu criar um factoide. E aí o factoide já começa assim. Eis que, de repente, 3 dirigentes da administração central, entre eles um pró-reitor, para na minha porta e pede para falar na minha aula. E olha que isso como isso é absurdo, porque visivelmente, né, uma estratégia de constranger os alunos. Pô, afinal de contas, ele é o pró-reitor de ações afirmativas, responsável pelos editais de assistência estudantil. Então, assim, ele estava ali, e acho que talvez ele tenha pensado que isso tenha sido efetivamente feito, se apresentando como pró-reitor e dizendo para as pessoas, se você não votar na chapa que eu apoio, eu vou cortar teu auxílio, ou não vou te selecionar no auxílio. E aí resolve botar na casa assim, alunos, não caiam, não sintam medo, não se constranjam, porque ele não tem esse poder. Ele não tem o poder, por exemplo, de mexer nos editais. Isso ele errou, porque eu até, como gestor, eu ajudo a escrever os editais, né? Ainda que os editais também são avaliados por outros servidores, às vezes também são submetidos para órgãos de controle, mas aí ele errou, eu tenho acesso aos editais. Ele não tem decisão sobre quem vai ser selecionado, isso ele acertou. Não tem mesmo, assim, porque o processo seletivo é baseado em edital, os alunos se inscrevem, os assistentes sociais fazem o processo seletivo, não tem o poder nenhum de determinar que um aluno vai receber o auxílio ou não. E, portanto, não se sintam constrangidos, porque ele não tem esse poder. Então, vocês não precisam votar na outra chapa porque ele estava lá, porque ele não vai poder prejudicar nenhum de vocês. Aí eu pensei assim, primeiro a canalice, porque, assim, é muita canalice. Primeiro que ele deve ter como saber de outros alunos, né, já que eu não tive a oportunidade de entrar com a chapa na sala dele, mas nas outras salas ele deve saber, o professor Sandro entrou lá e ele falou que era pró-reitor de assistência estudantil, ele falou que ele controla os auxílios, ele ameaçou, insinuou que poderia tirar o auxílio de um aluno ali, se aquele aluno votasse na outra chapa, ele teria como saber se eu fiz isso ou não fiz, né, e obviamente eu não fiz. Me apresentei ali como professor do centro, expliquei por que eu apoiava aquela chapa e defendi aquela chapa. Mas ele fez pior, ele, no final das contas, ele infantilizou os alunos, assim. Ele infantilizou alunos de cursos de políticas públicas. Como se esses alunos pudessem, olha que absurdo, se sentir como os trabalhadores na década de 30, de 40, se sentiam na hora de votar, com o conceito de voto de cabresto, né? Os alunos se sentiram assim, poxa, e agora? O pró-reitor apoia aquela chapa. Na hora de votar, se eu votar na chapa oposta, ele vai descobrir. E ele vai mandar cortar minha bolsa. Porque, no final das contas, a leitura dele é que são crianças. Ou que são pessoas incautas, que não têm mínima noção de que um pró-reitor não tem esse poder. E aí cria um factoide, assim, absurdo. Depois ainda vem um outro vídeo da outra candidata, dizendo que passar em sala no horário de aula é um absurdo, horário de aula é horário de aula, que os professores também não deveriam se constranger. Infantilizou também os professores, porque diz assim, professor, você não é obrigado a liberar o professor a chapa para entrar na sala, você tem liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra que, eu estou entendendo, me foi cerceada de defender a minha posição política no centro que eu faço parte. Quer dizer, eu, por ser pró-reitor, não posso fazer campanha. Minha liberdade de cátedra está impedida aí. Mas achou que os professores teriam sua liberdade de cátedra ameaçada porque um colega chegou na porta assim, posso intervalar 10 minutos com a turma para dar um aviso, para falar da eleição? E que os professores iam se sentir constrangidos. Eu estou imaginando os professores de políticas públicas se sentindo constrangidos. Pô, se eu não deixar a chapa entrar, eu vou ser prejudicado. Sandro vai tirar meus auxílios de assistência estudantil. Não, claro, né? Professor não recebe auxílio de assistência estudantil.
Então, assim, eu tô ameaçado com a minha liberdade de cátedra. Então, professores, não se sintam ameaçados. Puta que pariu. Infantilizou dois segmentos que são extremamente politizados e que jamais se levariam por uma lógica dessa. Então, assim, eu tô muito, sabe, muito irritado. Primeiro pela mentira, porque, bom, vídeo do texto insinuando que eu tava participando da campanha e defendendo uma chapa pra constranger aluno é algo absurdo, assim. Depois de contar toda a minha história, e acho que, enfim, quem me conhece sabe que eu jamais faria uma merda dessa. E mais absurdo ainda, porque assim, trata o processo eleitoral como se fosse um bando de pessoas idiotas, assim, que podiam ser infantilizados a esse ponto. Não, professores infantilizados, porque, nossa, vocês estão perdendo sua liberdade de cátedra, ou vocês vão ser punidos, prejudicados. Precisa dizer isso, vocês não vão ser prejudicados se você negar ao professor a chapa de entrar na sua sala. Ó, precisa dizer isso para um professor, servidor público, que ele não vai ser prejudicado se ele disser não para uma chapa entrar na sala. E infantilizou os alunos, achando que os alunos deixariam de votar numa chapa que preferiria, porque o pró-reitor, que é da assistência estudantil, apoia aquela chapa e ele vai, se o estudante votar na chapa oposta, ele vai prejudicar aquele estudante. Então, assim, é dose, velho. É dose, assim. São 10 anos, 11 anos nessa UFSB. E é a primeira vez que eu vi, exatamente num centro onde esperava-se um debate público, sabe, tranquilo, e não uma eleição baseada nessas mesquinharias ou mesmo em ressentimentos da chapa da gestão contra a chapa da oposição, sendo que, bom, a pessoa que está na chapa foi da gestão, enfim, foi exonerada e agora é contra, enfim, normal, né? Isso, então as pessoas podem gostar num dia e depois deixar de gostar. Mas é tão absurdo porque, assim, tratou os alunos como se eles fossem infantis a esse nível. Então, assim, enfim, vida que segue, né? Eu vou, obviamente, continuar defendendo essa chapa. Ninguém vai tirar de mim o meu direito de expressar minha opinião política. Eu sou professor daquele centro, né? E, portanto, eu tenho o direito de ter uma opinião, de escolher uma chapa, de votar nela. Eu faço isso em todos os processos eleitorais do qual eu participo. Então, não vou parar de defender essa chapa, nem vou, inclusive, acompanhar a chapa, se preciso for, em passagem de sala, que é parte do processo democrático, num debate, para defender essa chapa. Por conta dessa bobagem que eu tive que ver hoje acontecer na minha universidade. Enfim, né? Sigamos.